Olá, sejam todos bem-vindos aí ao módulo 3 de interpretação da ISO 14971, versão 2020. Dando continuidade à interpretação da norma, aqui nós entraremos no capítulo 5. O capítulo 5, por ele ser bem completo, bem denso, nós estamos dividindo ele em duas partes. Então, neste módulo 3, nós falaremos aqui da primeira parte desse capítulo 5. E o que nós abordaremos nessa primeira parte? O processo em si de análise de risco, a utilização destinada e má utilização razoavelmente previsível, vamos explicar um pouquinho do que se trata isso, a identificação de características relacionadas à segurança, identificação de perigos e situações perigosas. Tá? Então, nessa primeira parte do capítulo 5, nós abordaremos aqui esses temas para que vocês entendam um pouco mais de como que é o processo de análise de risco em si. Bom, primeiramente, quando nós falamos de análise de risco, né, o que a norma traz como uma premissa? A implementação de atividades de análise de risco planejadas e os resultados dessa análise de risco têm que ser registrados no arquivo de gerenciamento de risco. Então, nós já comentamos, né, nos módulos anteriores do que se trata esse arquivo de gerenciamento de risco, que é o dossiê, né, é a completude dos riscos, né, de tudo aquilo que você fez, desde você fazer o plano de gerenciamento de risco até todos os resultados da análise de risco. Aí a norma ela traz algumas notas, né? A primeira nota, se uma análise de risco ou outra informação pertinente estiver disponível por um dispositivo médico similar, essa análise ou informação pode ser usada como um ponto inicial para a nova análise de risco. Né? Isso é uma coisa muito comum, nós falamos muito isso, né? Inclusive as empresas, você que trabalha em alguma empresa e a empresa ela é fabricante de um dispositivo médico, ela deve atender a parte de desenvolvimento, né, desse dispositivo médico, né, de projeto e desenvolvimento. Se eu estiver falando na RDC 665, por exemplo, eu vou estar falando lá no capítulo 4 da RDC 665, que fala de desenvolvimento, de projeto e desenvolvimento. Então, o que é similar ao projeto de desenvolvimento? O que a norma aqui, quanto à análise de risco, está falando? Vamos imaginar que você tenha um produto, que você tem famílias de produtos ou um produto que tem características similares e você só muda, sei lá, uma parte desse produto para transformá-lo no novo produto. Significa que tanto no desenvolvimento, todas as etapas de projeto, todos os controles de projeto daquele produto similar já foi realizado em algum momento. A análise de risco também já foi analisada. Então, o que você pode fazer? Né? E é recomendável e é assim que normalmente na prática se faz. Você resgata aquele dado histórico daquele risco anterior e onde boa parte de todos os riscos, né, em virtude da característica do produto, já foram identificadas, você só vai complementar com riscos novos em virtude de características novas daquele produto. Né? E este é um ponto também que chama a atenção quando nós falamos do arquivo de gerenciamento de risco, da importância de se manter esse dossiê, né, esse arquivo de gerenciamento de risco. Porque além de você demonstrar todo o histórico da análise de risco que foi realizada, você também pode utilizá-lo no momento futuro, em uma eventual necessidade, quando do desenvolvimento ou da fabricação de um produto similar ao que foi aqui analisado os riscos, você pode resgatar a informação. Tá? Então, ela tem várias finalidades, né, esse arquivo de gerenciamento de risco. Tá? Bom, o grau de pertinência depende das diferenças entre dispositivos médicos, se elas introduzem novos perigos ou diferenças significativas em saídas, características, desempenho ou resultado. Ou seja, o que você vai trazer de novidade na análise de risco é a novidade que você vai trazer nesse dispositivo médico, é a diferença desse dispositivo em relação ao anterior. A extensão de uso de uma análise de risco existente é baseada em uma avaliação sistemática dos efeitos que as diferenças podem ter na ocorrência de situações perigosas. Tá? Então, se você, por exemplo, tinha um produto anterior que ele não tinha, sei lá, alguma característica de corte e agora ele tem uma característica de corte, você traz um
um novo risco, uma nova situação perigosa, né, para esse produto. Então, você vai analisar basicamente aquele novo perigo. Tá? A segunda nota, né, é que a ISO TR 24971 ela traz orientação para essas técnicas de análise de risco. Tá? Então, vocês vão perceber, tá? Não sei se já perceberam, né, mas quem já leu a norma ou até mesmo aqui nesse treinamento, vocês vão perceber que em vários momentos a 14971 ela referencia essa ISO TR 24971. Porque esse é o objetivo da ISO TR 24971, né? É uma norma técnica, né? Ele traz requisitos técnicos no sentido de orientar como que eu vou utilizar a 14971. Bom, a documentação da condução e os resultados da análise de risco tem que incluir pelo menos, né, a identificação e descrição do dispositivo médico que foi analisado, a identificação das pessoas e a organização que realizou essa análise de risco, escopo e a data da análise de risco. Tá? Então, para que aquilo não fique algo genérico, subjetivo, isso serve para tudo e não serve para tudo, isso é importante a gente destacar, né? Faz uma análise de risco, a gente falou anteriormente aqui no slide anterior, que você pode utilizar de uma análise de risco de um produto similar ao anterior como uma entrada para uma nova análise de risco. Isso não significa que uma única análise de risco serve para vários produtos. Não. Né? Você tem que identificar claramente que aquela análise de risco que você está fazendo é relacionado a um dispositivo médico em particular. Ou família, né? Que a gente pode, às vezes, ter o dispositivo numa forma de família, onde os riscos, pela característica dele ser família, ele tem que ser fabricado da mesma maneira, com o mesmo tipo de material, enfim. Então, ali você pode ter riscos por família. Porém, é muito importante a gente ter em mente que aquilo ele é particular ao produto, ao dispositivo médico em si, ok? Então não tem como a gente ter uma mesma análise de risco para vários produtos ou para várias famílias de produto, tá? E aqui é importante também identificar as pessoas, porque a gente já viu no módulo anterior que nós precisamos ter ali, a alta direção tem que garantir que as pessoas estejam familiarizadas com a análise de risco, né, com o produto que está sendo avaliado, o risco em si. Elas têm que ser treinadas, competentes para aquilo. Então, aqui é uma forma, identificando as pessoas, de eu rastrear depois se aquelas pessoas elas teriam realmente condições de ter contribuído com aquela análise de risco. Tá? E o escopo, né, da análise de risco é para que serve esse produto, qual que é o objetivo desse produto, né, e a data em que aquilo foi realizado. Até porque nós já vimos também que a análise de risco ela não é uma coisa fácil uma vez e esquece aquilo, ela é viva. Então, de tempos em tempos, você tem que reavaliar, fazer uma análise crítica da sua análise de risco. Então, você precisa saber quando foi a última vez que você fez, né? Se você estabeleceu uma periodicidade para se fazer, por exemplo, uma vez ao ano, então eu preciso saber quando foi feita a última vez para ver, para ter os controles, para saber quando é a próxima vez que eu preciso fazer. Tá? Tem uma nota aqui também que a norma traz aqui para ajudar. O escopo da análise de risco pode ser muito amplo, por exemplo, o desenvolvimento de um novo dispositivo médico com o qual um fabricante tenha pouco ou nenhuma experiência, ou pode ser limitado. A análise do impacto de uma mudança em um dispositivo médico existente, para o qual muita informação já existe nos arquivos do fabricante. Então, o escopo é qual que é a abrangência, para que você está fazendo essa análise de risco, tá ok? Bom, o processo de análise de risco, então, né, agora vamos falar uns comentários aqui, né? Ele consiste de alguns passos, né? Descrição do uso pretendido do dispositivo médico, né, e mau uso razoavelmente previsível. Identificação das características do dispositivo médico que estejam relacionadas à segurança. Lembra do contexto de segurança, né, do conceito de definição de segurança, né? A ausência de um risco inaceitável. Tá? Lembra do critério de aceitabilidade. Né? Identificação de perigos e situações perigosas associadas ao dispositivo médico.
e estimativa de riscos para cada situação perigosa. Então, a análise de risco, quando você está falando, estou analisando o risco, tem essa sequência, tem essas etapas aqui que nós precisamos demonstrar, né? Como que eu estou fazendo essa análise de risco. Bom, utilização destinada e má utilização razoavelmente previsível. Esse é um tema que veio um pouco como novidade na versão 2020, inclusive lá nas definições, deixando claro que se entende por isso, nós vimos isso no módulo 1, né, nos conceitos e definições ali na introdução. O que a norma traz aqui? Para o produto para a saúde em particular, sobre consideração, né, o fabricante deve documentar a utilização destinada do dispositivo médico particular sendo considerado. Convém que a utilização destinada leve em consideração informação como indicação médica destinada, população de paciente, parte do corpo ou tipo de tecido com o qual houve interação, perfil do usuário, ambiente de uso e princípio de operação. Tá? Então, isso eu estou falando para que serve o dispositivo, aquele produto para a saúde. Né? Então, a primeira coisa é identificar qual que é a utilização destinada dele. Para que finalidade eu estou concebendo, fabricando esse produto. O fabricante deve também documentar má utilização razoavelmente previsível. E aqui é onde entra o detalhe, né? Essa má utilização razoavelmente previsível. O que a norma quer com isso? Né? Então, olhando um pouco para as definições que nós trouxemos no módulo 1, nós precisamos identificar aqui o que o utilitário, né, vamos dizer assim, desse dispositivo médico, né, o usuário do dispositivo médico, seja ele leigo, seja ele um profissional, o que ele pode fazer, né, utilizar, ou seja, ter uma má utilização com esse produto, com esse dispositivo, que eu já consiga prever. Então, isso é um ponto de risco. Olha, aqui a pessoa pode usar isso para o exemplo da seringa que nós colocamos, né? Uma seringa de uso único, uma seringa que não é reutilizável, que ela é estéril. Então, aqui a pessoa pode querer reutilizar a seringa, a agulha, né? Não seringa. Né? Então, estou falando seringa aqui, mas é agulha. Aqui a pessoa pode querer reutilizar a agulha. Pô, mas se ela é de uso único, então eu já vou me antecipar junto aos riscos aqui, falando, olha, alguém pode querer reutilizar essa agulha. Então, ou seja, é uma má utilização razoavelmente previsível. Ela não é concebida, não foi concebida para ser reutilizada, ela é de uso único. Então, a utilização destinada para ser utilizada de uso único. Né? Má utilização razoavelmente previsível. O usuário querer reutilizar esta agulha. Tá? Então, isso é um risco que eu preciso levar em consideração e aí eu vou identificar quais medidas de controle para mitigar esse risco. Tá? Outra coisa, né? Toda a documentação que você está fazendo dessa análise da má utilização razoável, previsível, enfim, tudo isso tem que fazer parte do arquivo de gerenciamento de risco, né? Voltando lá para o nosso dossiê. Bom, aí algumas notas nesse sentido também que a 14971 traz, tá? Especificação de uso pode ser uma entrada para determinação da utilização destinada. Então, aí ela até cita, né, IEC 62366, tá? No momento que essa norma foi publicada, ela estava na versão 2015, né, a parte 1 da 62366, tá? E então, quando você fala especificação de uso, para qual a utilidade, né? E lembrando que todo dispositivo médico hoje, você é fabricante, você que fabrica, que você tem que detentor do registro aqui no Brasil, que todo dispositivo médico fabricado aqui no Brasil, obrigatoriamente, né, a instrução de uso deve estar lá no portal junto à Anvisa. Então, na hora que você coloca lá a notificação do produto, né, o registro do produto, dependendo da classe de risco dele, você tem que subir a especificação de uso, a instrução de uso. Tá? Então, a instrução de uso é uma forma de você
trazer o dado de entrada para determinar a utilização destinada, tá? E aí uma segunda nota, né, que é onde a ISO também chama atenção para ISO TR 24971, levando em conta aí o que ele fala sobre fatores considerados na determinação da utilização e uma explicação também de má utilização razoavelmente previsível. Parte da ISO TR 24971 sobre a utilização destinada e má utilização razoavelmente previsível, a gente traz aqui nos comentários, né? Então, o que a norma ali está orientando no sentido de entender isso, de interpretar? Convém que o uso pretendido considere informações como indicação médica pretendida, por exemplo, tratamento ou diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, doença cardiovascular, fratura óssea, infertilidade, população de pacientes, por exemplo, grupo etário, adulto, criança, adolescente, idoso, gênero, masculino ou feminino, estado da doença, parte do corpo ou tecido a ter interação, por exemplo, perna ou braço, perfil de usuário, por exemplo, paciente leigo, prestador de cuidados à saúde. O que mais que ela traz ali como levando em consideração? Ambiente de uso, como por exemplo casa, hospital, unidade de cuidados intensivos. E o princípio de operação, por exemplo, seringa acionada por pistão mecânico, imageamento de raio-x, imageamento, né? Então, imageamento aí de ressonância magnética, administração subcutânea de medicamento, e por aí vai. Então, isso são algumas formas de uso pretendido, tá? A utilização destinada e má utilização razoavelmente previsível também contempla, né, isso aqui nos comentários que nós estamos trazendo. O mau uso razoavelmente previsível é definido como uso do dispositivo médico da forma não pretendida pelo fabricante. Lembre-se novamente do exemplo que nós comentamos sobre a agulha. Tá? Se ela é de uso único, então o fabricante não pretende que ela seja reutilizável, ou seja, ela não foi concebida para ser reutilizada. Então isso lá na utilização destinada, na especificação de uso, na instrução de uso, está claro, é uso único, né? Mas que possa resultar do comportamento humano facilmente previsível. Aí o usuário querer reutilizar, tendo em vista que ele não enxerga nenhum risco, né? Ah, mas é no mesmo paciente, é na mesma pessoa, é na mesma isso, é na mesma aquilo. Temos que tomar aí um pouco de cuidado se ela é utilizada em locais diferentes do corpo, por isso que a especificação, a instrução do uso, a especificação, né, a utilização destinada, para que serve, tem que estar muito claro isso, né? Isso no sentido de identificar aí o que pode ser realmente uma má utilização razoavelmente previsível. Isso pode ser relativo ao erro de uso, um deslize, um lapso ou até mesmo um erro, atos intencionais de mau uso, né? Uso intencional do dispositivo para outras aplicações médicas, que não as pretendidas pelo fabricante, casos de mau uso razoavelmente previsível, onde podem ser identificados durante o projeto ou o desenvolvimento desse produto, desse dispositivo, né? Por meio de uma análise de uso simulado, por exemplo, aplicando aí um processo de engenharia de usabilidade, durante a fase de pós-produção, por meio de uma análise de uso real. Mau uso razoavelmente previsível pode ser identificado por todo o ciclo de vida de um dispositivo médico, incluindo interações de atividades de projeto, durante as quais a capacidade do fabricante de antecipar um potencial mau uso aumenta progressivamente. Aqui tem alguns pontos que são interessantes, né? Eu trouxe o texto um pouco mais completo aqui para vocês, mas vamos analisar alguns pontos aqui que esse comentário que a 24971 traz. Por exemplo, no momento do desenvolvimento do projeto, do desenvolvimento de um produto, de um dispositivo, né, assim, novo, eu posso não ter identificado que alguém pode usar de maneira indevida, né? Ou seja, uma maneira não pretendida, né, para a finalidade de uso desse produto. Existe uma etapa no projeto que nós falamos de validação do produto.
Vamos imaginar que a validação do produto, a organização ali, ela faça uma simulação, né? Então análise do uso simulado daquele produto, ou até mesmo uma engenharia de usabilidade, né? Análise de usabilidade, e tem norma para isso, tá? Então tem norma também para se falar de usabilidade. E ali você descobre que no momento que você está simulando, existe a possibilidade de alguém fazer um uso indevido. Então é importante por isso todo esse acompanhamento, não é simplesmente o produto funciona para o que foi desenvolvido, o produto funciona para o qual ele foi concebido. Não, é também um momento que a gente pode falar, será que existe algum potencial, né, risco aqui do usuário usar de uma forma não pretendida para o produto? Mas vamos imaginar que passou o desenvolvimento, eu não identifiquei isso. Uma outra fonte que se tem, que é muito utilizada e usada no dia a dia, são as informações da fase de pós-produção. Né? Por que ali é comum isso ser muito utilizado? Lembrem-se novamente, eu vou sempre insistir com isso com vocês ao longo desse treinamento. Isso é vivo. A análise de risco não é dinâmico, não é uma coisa que você faz uma vez e esquece aquilo. Tá? Vamos imaginar que você não tem identificado, passou pelo desenvolvimento, passou pelo projeto, fez uma simulação real e todas as análises que foram feitas você não identificou nenhum potencial risco ali do usuário usar de uma forma que não é pretendido. Tá? Aí, ao longo da pós-produção, de repente, através de queixas técnicas, através de reclamações ou não conformidades internas, né, ou de reclamações aí do usuário, né, que está lá fazendo uso do dispositivo médico, você percebe que a falha no produto está acontecendo porque ele não está utilizando da forma correta. Então isso já é um ponto, opa, peraí, então se ele não está utilizando da forma correta, primeira coisa que eu vou fazer, instruí-lo qual é a forma correta, dar um treinamento talvez, enfim, mas eu vou voltar depois com base nessa minha análise da pós-produção, que nós vamos ver isso no capítulo 10, tá? Essa questão de informações de produção e pós-produção. Eu vou voltar para essa minha análise da pós-produção, para a minha análise de risco, e vou ver se eu identifiquei esse tipo de risco. Aí eu percebo lá, opa, eu não identifiquei que o usuário poderia estar utilizando. Então o que eu vou fazer? Eu vou revisar a minha análise de risco, adequar a minha análise de risco contemplando esse novo risco. E ali eu vou identificar, olha, se está acontecendo, então opa, a probabilidade talvez já não seja algo remoto. Mas qual é o impacto que isso tem? Aí pode, dentro da minha classificação, do meu critério de aceitabilidade, eu vou avaliar o impacto e vou ver se eu preciso estabelecer algum tipo de controle para esse risco identificado. Então, primeiramente, se eu já estou tendo, já está acontecendo ali notificações, reclamações, queixas técnicas em relação ao produto, e eu estou enxergando que a causa é o mau uso ou a má utilização razoavelmente previsível, que é o termo que a norma está trazendo, já me acende uma luz ali, uma luz de alerta, onde eu vou estar olhando para a minha análise de risco e talvez eu vou ter que colocar alguma medida de controle. Mais para frente a gente vai falar quais são as medidas de controle, tá? Mas só para a gente adiantar um pouco aqui, por exemplo, eu posso colocar na minha instrução de uso, na especificação, nas informações lá para o usuário, que não pode ser feito de tal coisa, ou tal coisa, tal atitude que vem sendo exercida, que foi percebido que foi exercida, que não se convém que seja utilizada. Então, essa é uma forma de mitigar, vou criar um alerta para o usuário. Bom, o processo de engenharia de usabilidade também pode ajudar a determinar um mau uso particular, razoavelmente previsível ou não, por exemplo, observando durante os ensaios de usabilidade. O ensaio de usabilidade pode revelar que usuários poderiam usar rotineiramente o dispositivo médico de uma maneira que não esteja de acordo com as instruções do fabricante.
Esse mau uso pode ocorrer devido à cultura de trabalho pobre, percepção de risco inadequada, né, conhecimento limitado das consequências, ou porque os procedimentos de operação não estão claros. Então, existem vários cenários que podem contribuir com a má utilização. E é importante também a gente ter em mente que o fato da gente falar má utilização razoavelmente previsível nem sempre significa que o usuário está fazendo isso de má fé. Ele está fazendo isso porque ele quer burlar, ele quer economizar, ele quer ter um ganho econômico, enfim. Porque às vezes a primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? Se a pessoa está utilizando de forma errada é porque ele quer um produto de uso único, ele não quer comprar um outro, ele quer reutilizar aquele, porque no entendimento dele aquilo não vai ter risco nenhum, não vai ter problema algum, tá? Voltando, por exemplo, da agulha, porque é um exemplo, por que eu falo da agulha, né? Porque é um exemplo, às vezes simples, que é visual para todos vocês que de repente estão aqui fazendo o treinamento, tá? Mas a recomendação é que vocês olhem para o produto de vocês, as características do produto de vocês, né? Ou o produto que vocês tenham conhecimento e contato, e vocês entendam um pouco mais como que isso se impacta. Mas voltando, isso pode ocorrer, esse mau uso, por uma série de cenários que venham contribuir com aquilo, né? A pessoa não ter o conhecimento completo, qual que é o impacto que isso pode trazer, então ela desconhece, tá? Essa cultura de trabalho pobre, né? Então é meio que, olha, não tem outro, só vai ter esse, é de uso único, e aí, o que eu vou fazer, né? Então existe uma série de situações, de condições que possam possibilitar isso. Por que eu comento isso? Porque nem sempre todas essas situações ou condições eu consigo identificar quando do desenvolvimento do produto. Então vamos imaginar, eu posso ter um produto que é utilizado, o usuário expert na utilização daquele produto, né? Então ele faz isso a todo momento, ele conhece muito. Eu posso ter um usuário que nunca utilizou, que vai ter um primeiro momento que ele vai estar utilizando aquilo. Então, é meio que fazer uma análise, né, no momento de a gente identificar o risco, assim, para quem se aplica, né? Qual é o nível de usuário? Percebo que também lá aqui nesse mesmo tópico, no capítulo 5, a gente já viu lá que ele fala utilização destinada, e utilização destinada eu vou pensar qual é o público, qual é o usuário que vai usar isso, porque dependendo de qual é o usuário, por exemplo, se é um leigo, eu vou aumentar a minha exposição ao risco da má utilização razoavelmente previsível. O leigo, de repente, ele não tem principalmente essa questão aí do impacto das consequências se ele utilizar de forma incorreta, muitas vezes ele não vai ter essa visão. Então existe o risco ali, opa, é um leigo que vai usar. Então o risco da má utilização, eu entendo que ele pode ser, né, ou a situação que pode gerar esse risco, eu entendo que ele pode ser alto. Então o que eu posso fazer aqui? Que medidas de controle que eu posso implementar? Bom, segundo ponto, né, o terceiro ponto, mas enfim, da análise de risco, a identificação de características relacionadas à segurança, né? Então, para o dispositivo médico, que estamos considerando na análise de risco, deve ser identificado e documentado as características qualitativas e quantitativas que podem afetar a segurança desse dispositivo. Onde apropriado, o fabricante tem que definir os limites dessas características, né? Também a documentação fazer parte aí do arquivo de gerenciamento de risco. Como notas, né? A ISO 14971 traz a TR 24971 também, pensando nessa questão das questões que podem servir como um guia na identificação de características do dispositivo. Tá? Características relacionadas à perda ou degradação do desempenho clínico, né? Um dispositivo médico que pode resultar em um risco inaceitável, às vezes é citado como um desempenho essencial. Aí também aqui a 14971 traz, aí cita aí outras normas que podem ser consultadas, né? A IEC 60601, parte 1, né? Então ele pode também falar da questão de desempenho, tá?
É importante identificar as características do dispositivo médico que poderiam afetar a segurança. Tá? Então, é muito importante a gente identificar isso. Por quê? Olhando para o que nós falamos no primeiro módulo aqui, né, da introdução do conceito de risco. Esta norma, ela não tem por objetivo falar de riscos à organização. É sempre de risco voltado ao produto, ao conceito, até a definição qualidade, né, que a RDC 665 ela traz isso bem claro, né? Características, totalidade das características de um produto relacionadas à segurança, né? Então, ou seja, tem que ser seguro. E aqui a definição de segurança que nós vimos, né, no módulo 1 é a ausência de um risco ou de um efeito que seja inaceitável. Então, isso é ser seguro, ou seja, ele tem que estar livre de riscos inaceitáveis. E quando nós falamos na questão aí de estar adequado ao uso, né, ao uso pretendido, ele ser utilizado da forma que se pretende. Pensando nessa questão da segurança, essas características qualitativas ou quantitativas podem ser vinculadas a certos limites. Então, por exemplo, existe, e às vezes quando isso existe é normal, é comum que isso esteja numa norma, né, seja num regulamento ou numa norma, esses limites, tá? Também pode ser útil analisar criticamente as informações e a literatura disponíveis, incluindo relatórios de eventos adversos para dispositivo médico semelhante. Novamente aqui, né, vou resgatar aí o meu arquivo de gerenciamento de risco de um produto semelhante e ali eu posso ter notificações, né, eventos adversos ou queixas técnicas que possam ter acontecido com aquilo e eu vou utilizar isso também para identificar características relacionadas à segurança. Eu vou trazer ali, vou falar, opa, peraí, o que isso daqui desse produto pode estar relacionado à segurança, né? Um fabricante pode identificar o desempenho ou as funções do dispositivo que são necessárias para atingir o seu uso pretendido, ou poderiam afetar a segurança, e considerar se qualquer situação perigosa poderia ocorrer se uma dessas funções não apresentasse o desempenho adequado. A identificação de perigos e situações perigosas. Então, deve-se identificar e documentar perigos conhecidos e previsíveis, né, associados com o dispositivo médico, com base na utilização destinada. Então, já vimos isso lá no 5.2, né? Você tem que identificar qual que é a utilização destinada. Com base na má utilização razoavelmente previsível, no mesmo tópico do item do 5.2 nós temos isso, né? E nas características relacionadas à segurança, tanto em condições normais quanto nas condições de falha. Ou seja, eu vou pegar todo esse contexto de como esse produto vai ser utilizado, foi concebido para ser utilizado, e vou identificar os perigos e situações perigosas. Para cada perigo, né? Então, para cada perigo identificado, eu tenho que considerar sequências e combinações de eventos razoavelmente previsíveis que podem resultar em uma situação perigosa. E eu vou ter que documentar essa situação perigosa resultante. Então perceba que a identificação de perigo e situação perigosa, ela dificilmente vai conseguir ser realizada ou identificada corretamente se eu tiver pessoas que fazem parte da análise de risco que não têm o conhecimento de como esse produto ou dispositivo vai estar funcionando, né? Então, quando a norma ela traz aqui, ela reflete sobre isso, né? Ela traz: o fabricante deve identificar e documentar perigos conhecidos e previsíveis associados com o dispositivo. Então, assim, como que eu vou buscar esse conhecido e previsível se eu não conheço o produto? Ah, Jailson, mas o produto aqui, ele é inovador, é novo, é algo que não existe ainda no mercado, né? Então eu vou buscar lá, utilização destinada, para que ele serve? Voltar para o conceito da má utilização razoavelmente previsível. O que alguém pode fazer ou utilizar de uma forma não determinada, não indicada, não recomendada, né?
características relacionadas à segurança, né? No item anterior nós falamos isso. O que ele tem que atender com relação à segurança? E aí ela fala condições normais ou condição de falha. O que pode falhar? Então, é um exercício que a equipe que está fazendo essa análise de risco, ela tem que tomar muito cuidado. Então, ela tem que ter muita atenção. Porque, às vezes, eu vejo aí em algumas empresas, quando a gente vai fazer algumas auditorias e analisar como que ela identificou, fez uma análise de risco, a gente percebe que, às vezes, ali é uma análise de risco, assim, não no mau sentido, mas é uma análise de risco pobre. Pobre de quê? Pobre de informação, né? Não tem aquela riqueza de detalhes, não tem os aspectos realmente analisados, avaliados, tá? E aí dá um trabalho no sentido de você tentar entender realmente como que aqueles riscos, se todas as situações perigosas, né? Todos os perigos foram realmente identificados, tá? Quando é um produto novo, a gente sabe que isso também não é uma atividade muito fácil, tá? Então é importante que se faz uma primeira análise e se vá dando atenção à questão das informações tanto da produção quanto da pós-produção para confirmar, né, vamos assim dizer, ratificar essa minha análise de risco. E se for necessário eu vou ter que retificar, se for necessário eu vou ter que mudar, eu vou ter que alterar a minha análise de risco. Notas que são trazidas também aqui nesse tópico da norma, tá? Uma sequência de eventos pode ser iniciada em todas as fases do ciclo de vida. Por exemplo, durante o transporte, armazenamento, instalação, manutenção, inspeção de rotina, descomissionamento, descarte. Lembre-se, nós comentamos já também nos módulos anteriores, que a análise de risco se aplica a todo o ciclo de vida do produto. Então, cuidado com aquelas tendências de se pensar na análise de risco somente na etapa de fabricação. Ah, mas como isso vai estar armazenado? Como isso vai ser transportado? Né? Ele requer alguma condição ambiental para armazenamento e para transporte? Se sim, eu vou ter que pensar nos riscos. Olha, o distribuidor do meu produto ele pode armazenar de maneira incorreta, né? Numa condição ambiental de temperatura e umidade, por exemplo, que possa afetar. Então, existe o risco disso acontecer. Como que eu vou mitigar? Então, eu vou informar, vou deixar claro nas embalagens, ó, deve ser armazenado na condição XPTO. Tá? Segunda nota, uma explicação da relação entre perigo, situação perigosa e dano, incluindo exemplo, é apresentado no anexo C da norma. Tá? Então, a ISO 14971, né, nós comentamos também na estrutura dela, né, no módulo 1, que tem alguns anexos ali que são informativos. O anexo C, ele traz uma explicação dessa relação entre perigo, situação perigosa e dano. Então, é importante vocês terem conhecimento e contato com a norma, olharem ali para o anexo C. E a terceira nota, né? A análise de risco inclui a avaliação de diferentes sequências e combinações de eventos relacionados a um único perigo, que podem levar a diferentes situações perigosas. Cada situação perigosa pode levar a diferentes tipos de dano. Então, essa identificação de perigo e situação perigosa não necessariamente é um para um. Né? O que eu quero dizer de um para um? Um tipo de perigo traz uma situação de perigosa. Não. Um único perigo posso ter diversas situações perigosas. Tá? Então, olhar um pouco para isso também, né? Para não ficar limitado ali, para não ficar fechado ali na minha análise de risco. Tá? Quarta nota. Ao identificar situações perigosas não reconhecidas anteriormente, lembre-se, nós estávamos comentando agora no slide anterior, eu posso não ter conseguido identificar a situação de perigo ou situação perigosa em virtude de ser algo muito novo, tá? Então eu vou conseguir identificar isso, talvez perceber isso ao longo desse produto já estar comercializado. Novamente, a importância dessa análise, desse acompanhamento, da avaliação da produção e pós-produção, principalmente
em um produto novo, em um produto inovador, em um dispositivo, em um produto onde eu não consigo ter acesso ou às informações, a totalidade de informações que possam me gerar uma riqueza de conteúdo na minha análise de risco. Então, o que a norma aqui está citando, né? Ao identificar situações perigosas não reconhecidas anteriormente, técnicas sistemáticas para análise de risco que cubram a situação específica podem ser usadas. Então, e aí, mas quais técnicas, né? A 24971, ela pode trazer informações com relação a isso também, tá? E a documentação tem que ser mantida no arquivo de gerenciamento de risco. Então, toda essa documentação que faz com que eu consiga identificar os perigos, situação perigosa, tem que estar lá mantida. Bom, vamos para alguns comentários aqui, né? Quando a gente fala de identificação de perigos, situações perigosas. Novamente, esses comentários, eles vêm muito da ISO da TR 24971, tá? Então, perigo, quando nós falamos de perigo, né? Um perigo é uma fonte potencial de dano. Dependendo da situação específica, perigo pode possuir diferentes origens ou naturezas. Exemplos de perigo são eletricidade, partes móveis, bactérias infecciosas, produtos químicos, gases, bordas afiadas, altas correntes, temperatura, radiação ionizante. Os perigos associados ao dispositivo podem ser deduzidos a partir do uso pretendido e mau uso razoavelmente previsível. Então, de novo, nós estamos destacando aqui aquilo que lá no 5.2 nós já falamos, né? Identifique claramente qual que é o uso pretendido. Tente identificar, né, o mau uso razoavelmente previsível, porque é assim que você vai conseguir chegar no perigo. Tá? Características relacionadas à segurança, também nós falamos no 5.3. Tá? O anexo C da 14971, nós já citamos também até nas notas, né, fornece orientações que vão conseguir ajudar esses tipos de perigos, sequências de eventos. Tá? E na ISO 14971, né, ou na 24971, o anexo H ele fornece orientações semelhantes para dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, onde informações diagnósticas incorretas podem levar a riscos indiretos ao paciente. Situações perigosas em geral. Tá? Então, os dispositivos médicos apenas causam danos. Isso é importante, por isso que está aqui destacado, tá? Porque a gente tem que, olhando para o conceito de risco, né, a gente tem que entender o que é o risco, né, a questão de trazer o dano à saúde, à pessoa, ao paciente, né, e também ao ambiente, tudo. Dispositivos apenas causam danos se uma sequência de eventos ocorrer de modo a resultar em uma situação perigosa. Então, por si só, o dispositivo médico ele não vai causar dano algum se uma sequência de eventos, né, que pode resultar em uma situação perigosa não acontecer. Porque o dispositivo ele não foi desenvolvido e concebido para falhar. A identificação de uso dele, a finalidade de uso dele não é para dar errado. Né? Então, assim, uma vez que a gente tem em mente que a gente tem que analisar isso e falando, olha, apenas vai causar dano se uma sequência de eventos ocorrer de modo a resultar em uma situação perigosa, que causa ou leva então a um dano, sequências de eventos podem incluir uma série cronológica de causas e efeitos, bem como combinações de eventos concomitantes. Uma situação perigosa ocorre quando pessoas, propriedade ou ambiente estão expostos a um ou mais perigos. Tá? Então aqui já abre um pouco o leque para nós fazermos a nossa análise de risco. Então, uma situação perigosa ocorre quando pessoas, propriedades ou ambientes estão expostos a um ou mais perigos. Tá? Então lembra, vou voltar um slide aqui para vocês. Perigo é uma fonte potencial de dano. Então, né, exemplos de perigo: eletricidade, partes móveis, bactérias, produtos químicos, gases, bordas afiadas, altas correntes, temperatura e radiação ionizante. Ou seja, esses perigos por si só não vão trazer nenhum dano.
Eles existem. Eletricidade, você vai conviver com ela. Se você tem o uso de um produto eletromédico, ele vai precisar da eletricidade para ele funcionar. Então, e o produto não foi concebido para que ao ligar na tomada ele falhe. Não, ele precisa da eletricidade. Agora, uma vez que você saiba da condição, então nós falamos aqui do ambiente, se ele está exposto a um ou mais perigos, aí é onde eu vou identificar uma situação perigosa. Então, sim, quando pessoas, propriedades e ambientes estão expostos a um ou mais perigo, aí eu tenho uma situação perigosa. Legal, bacana, né? Então vamos avançar um pouco mais. Como que eu vou trabalhar com essa questão da situação perigosa? Situações perigosas podem surgir mesmo quando não houver falha, ou seja, em uma condição normal de uso do meu dispositivo, do meu produto, pode ali existir uma situação perigosa. Para o dispositivo médico, então assim, situações perigosas podem surgir mesmo quando não houver falhas, ou seja, na condição normal para o dispositivo médico, quando está se desempenhando conforme pretendido. Então, vamos pegar um exemplo de novo da eletricidade. Ele precisa da eletricidade para funcionar. Agora, a eletricidade por si só ela pode ser uma fonte de perigo. Agora, uma condição normal pode existir uma situação perigosa. Então, a situação perigosa pode ser intrínseca ao aspecto de certas terapias. Por exemplo, o desfibrilador externo automático administra um choque elétrico ao paciente como parte da sua operação normal. Então, você precisa de eletricidade e o dispositivo, o equipamento, o produto desfibrilador, ele precisa de energia para dar um choque. Agora, se ele tem uma falha ali na corrente, ele vem uma energia, ele vem ali um choque elétrico acima daquilo que você está ali programando, ele pode gerar um dano. Então, o que eu preciso ter de controle? Nessa medição da corrente que vem da energia. Semelhantemente, cauterização de feridas envolve a aplicação de alta energia no local da ferida e um bisturi possui uma lâmina afiada destinada a fazer incisões. Em casos em que uma situação perigosa ocorre somente devido a uma falha, então você tem uma situação perigosa resultante de falha, a probabilidade de uma falha ocorrer não é a mesma que a probabilidade de ocorrência de dano. Então, uma falha ela pode iniciar uma sequência de eventos, mas não necessariamente resulta em uma situação perigosa. Situação perigosa nem sempre resulta em dano. Então, de novo, nós precisamos entender. Mas toda vez então que eu tenho falha, eu vou ter dano? Toda vez que eu tenho falha, eu vou ter uma situação perigosa? Não. Vamos voltar ao conceito que nós estamos falando de perigos e situação perigosa. Então vamos voltar aqui de novo no texto. Em casos que uma situação perigosa ocorra somente devido a uma falha, ou seja, numa condição normal não existe a situação perigosa, mas quando há uma falha, a probabilidade de uma falha ocorrer não é a mesma probabilidade de ocorrência de dano. Então não adianta eu querer pegar e falar, olha, se vai acontecer falha, vai ter dano. Não necessariamente vai ser assim. É importante compreender que geralmente há dois tipos de falha que podem levar a uma situação perigosa. Falha aleatória e falha sistemática. Esse tema aqui, identificação de perigo e situações perigosas, gente, ele é bem complexo, Então vamos avançar um pouco mais aqui e pode ver que tem mais comentários sobre o tema do que propriamente do que o requisito da 14971 traz. Então vamos lá. Situações perigosas resultantes de falhas aleatórias. Então nós estamos falando o quê? Que a situação dois tipos de falha que pode gerar uma situação perigosa, Falha aleatória e falha sistemática. Isso tudo eu estou falando no sentido de que situações perigosas resultantes de falha. Legal, aí agora ela se desdobra. Falhas aleatórias e falhas sistemáticas. Falhas aleatórias acontecem comumente devido a causas físicas ou químicas,
corrosão, contaminação, estresse térmico, desgaste, muitas falhas aleatórias, um valor numérico pode ser dado para a probabilidade de que a falha ocorrerá. Então, alguns exemplos de falha aleatória. Falha de uma parte, como um circuito integrado em um conjunto eletrônico, a presença de uma substância infecciosa ou tóxica em um dispositivo médico. Aí tem uma nota, né, que a gente traz aqui também para a gente refletir um pouco. Uma estimativa quantitativa pode apenas ser aplicada a um risco biológico se for conhecida informação suficiente sobre o perigo e as circunstâncias afetando a probabilidade de ocorrência da situação perigosa. Por exemplo, no uso de níveis de garantia de esterilidade. Tá? Então, assim, a estimativa quantitativa apenas ser aplicada a um risco biológico se for conhecidas informações suficientes sobre perigo e circunstâncias. Reforça novamente aqui o fato, né, a necessidade de se ter esse conhecimento, né, se conhecer realmente aquilo que das características do meu produto, das características de como ele vai funcionar, para que eu consiga identificar de uma forma mais próxima da realidade isso, tá? Situações resultantes de falha sistemática. Então nós falamos da aleatória, vamos falar agora da sistemática. Uma falha sistemática pode ser causada por um erro em qualquer atividade. Então qualquer atividade que tenha um erro pode gerar uma falha sistemática. Isso dará sistematicamente origem a uma falha quando alguma combinação particular de entradas surgir ou condições ambientais surgirem, mas do contrário, permanecerá latente. Erros que resultem em falha sistemática podem ocorrer em qualquer parte do dispositivo médico, como no hardware, no software, né? Falhas sistemáticas na rotulagem podem resultar em erro de uso para qualquer dispositivo médico. Falhas sistemáticas podem ser introduzidas a qualquer momento durante o desenvolvimento, fabricação ou manutenção do dispositivo. E alguns exemplos de falha sistemática. Um fusível incorretamente especificado falha em impedir uma situação perigosa. Então, a especificação do fusível pode ter sido realizada incorretamente durante o projeto. Uma base de dados de um software não prevê a condição de banco de dados cheio. Se a base de dados estiver cheia, não está claro que o software fará, com possível consequência de que o sistema simplesmente substituirá os dados existentes por novos dados. Um fluido usado durante a produção de um dispositivo médico possui um ponto de ebulição abaixo da temperatura corporal. Então, resíduos desse fluido podem, em certas circunstâncias, serem introduzidos no sangue, possivelmente levando a uma embolia. Um anticorpo em um estudo de hepatite não detecta algumas variantes do vírus. Um controle ambiental inadequadamente projetado leva à contaminação com uma substância tóxica ou um agente infeccioso. O manual do usuário não está escrito de modo que, se uma rotina de manutenção for desempenhada de acordo com as instruções, o usuário poderia se ferir, por exemplo, por uma sonda afiada, né? Ou seja, existem várias situações aqui, como a gente está trazendo como exemplos aqui, né, que podem trazer essa falha sistemática, né? E aí você vai ter ali situações perigosas resultantes dessa falha sistemática. Então é importante que nós tenhamos um pouco desse conhecimento quando da análise de risco. A estimativa exata da probabilidade de ocorrência de falha sistemática é difícil. Isto ocorre principalmente por algumas razões. A frequência de falha sistemática é trabalhosa de medir. Alcançar um nível razoável de confiança no resultado não será possível sem dados extensivos sobre falhas sistemáticas ou parâmetros pertinentes para o controle de risco. E não há consenso para um método para estimar quantitativamente a probabilidade de ocorrência de falha sistemática. Então, ou seja, falha sistemática a gente vai ter dificuldade de prever, né? Porque eu vou ter que ter bastante conhecimento, principalmente essa questão do consenso. Nesse segundo item segundo ponto aqui chama a atenção, porque isso também é comum quando nós estamos fazendo lá. Vamos imaginar, né, fazer uma antecipação do que a gente vai ver lá nos módulos finais aqui do treinamento.
Mas vamos imaginar que como parte lá do uso de uma ferramenta para análise de risco, eu faço lá o meu brainstorm. Né? O brainstorm é lá, cada um dá a sua ideia, dá o seu palpite ali sobre um possível risco, né? E aí quando eu falo de situação perigosa, consenso sobre o método para estimar a quantidade, né, ou quantitativamente a probabilidade de algo acontecer. Então, é difícil ter esse consenso. Né? Então, a frequência de falha também é trabalhosa de medir. Então, a gente vai ter que ter um exercício, ter conhecimento, a equipe tem que conseguir ter domínio do que se está apresentando para que possa realmente convencer, né, chegar-se ao consenso, tá? Então, isso vai depender muito aí do nível também aí, né, de conhecimento que a equipe tenha na hora da análise de risco. Situações perigosas resultantes ainda de falha sistemática, né? Pelo fato da estimativa de risco ser difícil nessas circunstâncias, convém que o fabricante o quê? Não se concentre apenas em estimar o risco de falha sistemática, mas, em vez disso, ele se concentre em implementar sistemas robustos para impedir falha sistemática que poderiam resultar em situações perigosas ou dano, né? E isso aqui é uma sacada bem interessante, né? E na 24971 ela ressalta isso, e por isso que eu estou até destacando aqui no treinamento, né? Normalmente a gente quer ter um esforço, né, hérculo, né, um esforço tremendo ali, a gente querer estimar o risco de falha sistemática. Nós já vimos, é difícil, não é uma coisa tão simples, né? Então, ao invés da gente se concentrar em ficar querendo estimar os riscos de falha sistemática, e nós não estamos querendo aqui que eu vou ignorar esses riscos, eu estou falando que eu vou buscar identificar. Mas, em virtude até da dificuldade de não ser uma coisa tão simples, eu não vou me concentrar apenas nisso, mas eu vou me concentrar em quê? Implementar sistemas ou controles, né, robustos para impedir falha sistemática que poderiam resultar em situações perigosas ou dano. Então eu vou me concentrar mais em ter controles do que muitas vezes conseguir estimar o risco de falha sistemática. Então vou trabalhar lá muito no controle. Mais para frente a gente vai voltar nesse tema aqui, vocês vão ver clarear um pouco mais, né? A norma clareia um pouco mais isso para a gente, sei lá, de repente dirimir algumas dúvidas que tenhamos aqui agora. Tá? Bom, situações perigosas oriundas de vulnerabilidade de segurança da informação, que é um outro ponto. Lembre-se que quando nós falamos no módulo 1, essa questão de segurança da informação também foi algo novo, né? Que nessa versão da 14971 agora está sendo trazido. Segurança da informação neste documento inclui segurança cibernética, segurança de dados e sistemas. Então, vulnerabilidade de segurança da informação pode levar à perda de dados, divulgação de informações pessoais de saúde, acesso não autorizado a registro de paciente, etc. E essas situações podem iniciar sequências de eventos que podem, por fim, resultar em dano, conceito de dano, lesão ao paciente ou prejuízo à propriedade. Tá? Então, e aqui, toda vez que a gente fala de segurança, né, de informação, não tem como, tá? Nos vai vir à mente aqui hoje a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Então, eu não estou falando aqui, o objetivo do treinamento não é falar de LGPD, mas só para, não tem como a gente fugir muito do tema, vocês entenderem que existe a legislação hoje, aqui no Brasil, a LGPD, ela existe e ela cobra esse tipo de controle, de gestão sobre dados pessoais. Tá? Mas vamos voltar aqui para 14971 nesse tema, né? Então, segurança da informação, segurança cibernética e segurança de dados. Então, assim, se eu tenho um produto, um equipamento, né, principalmente que tenha acesso a esses dados para ele, sei lá, gerar um relatório, gerar um diagnóstico, né, eu vou ter que enxergar, eu vou ter que analisar essas situações perigosas ali constantes. Tá? Então, essa situação perigosa pode iniciar uma sequência de eventos que pode, por fim, resultar em dano. Tá?
Ah, mas o meu produto não tem acesso, não tem essas informações, não tem nada. Ok, então não se aplica como parte da sua análise de risco esse tipo de fonte de situação perigosa. Exemplos, né, de situações perigosas aí, oriundas de vulnerabilidade e de segurança da informação. Perda de confidencialidade, levar à divulgação de informações pessoais de saúde, né? Perda de integridade, levar a resultados laboratoriais incorretamente representados ou mau funcionamento de um dispositivo médico. Perda de disponibilidade, impedir o uso de funcionalidade crítica de um dispositivo ou interromper completamente o uso de um dispositivo. Então, são algumas situações perigosas, né, que a gente tem aí como exemplo. Bom, essa é a parte 1, terminamos aqui a parte 1, né, com o item 5.4, que é a identificação de perigos e situações perigosas, tá? Ao longo aí, depois na parte 2, nós vamos voltar a alguns temas que nós discutimos aqui, né? Espero aí que possa ter ficado claro para vocês algumas situações, algumas condições aqui. Nos vemos aí no próximo módulo. Até mais.